Sejam bem-vindos à nossa quarta aula. O tema de hoje vai ser diagnóstico ambiental. Na verdade, a gente vai continuar um assunto que já foi abordado anterior, que é o estudo de base, que é um preparatório para que a gente estruture o diagnóstico ambiental. Ele vem em momento posterior a esse estudo de base. Então, na aula anterior, a gente discutiu um panorama acerca da necessidade de implementação de estudos que pudessem avaliar ou dar uma noção sobre o ambiente no qual o empreendimento ele vai ser instalado. Então, nós temos uma base de dados, uma base de informação para que a gente possa discutir de maneira efetiva o diagnóstico ambiental da área diretamente afetada, da área de influência do empreendimento. E, porventura, em cima dessas informações, prover o estudo de avaliação de impacto ambiental, que vai ser o subsídio que o órgão ambiental vai ter para avaliar a viabilidade de instalação e operacionalização do nosso empreendimento. Então, partindo desse pressuposto, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Neste momento, é importante a gente entender que, quando eu estou falando de estudo de base para a estruturação do diagnóstico, ela é a parte que inicia com as informações que nos vão ser necessárias para estruturar o nosso diagnóstico. E quando eu falo de diagnóstico ambiental, o que a gente precisa ter em mente e ter em termos de compreensão? Pela conceituação, a gente tem aqui. Consiste na identificação da situação biótica e abiótica da área, considerando o estudo de base para compreender fatores ambientais que vão constituir aquela região. E a partir daí, as relações e os ciclos existentes, de modo que a gente possa identificar comportamentos e funcionalidades da área, no sentido de verificar o quê? Vulnerabilidade dessa área sobre os efeitos dos aspectos ambientais. Ou seja, o estudo de base me permite compreender a área. O diagnóstico ambiental, ele pega a informação do estudo de base e ele amplia essa discussão, porque ele começa a discutir o quê? A relação e as interações do meio com os aspectos ambientais que vão ser gerados pelo empreendimento de certa forma. Então, considerando essas informações, o que a gente vai ter? Na verdade, o que nós temos aqui como objetivo central do nosso diagnóstico ambiental? Primeiro, apresentar os principais elementos do meio físico, biológico e socioeconômico, antrópico, de uma maneira geral, né, passível de modificação e alteração quando da instalação do empreendimento. Entenderam a relação? O estudo de base vai nos dar a base de informações sobre o meio, para que a partir daí no diagnóstico eu comece a fazer essa relação dessa dinâmica do meio com os aspectos ambientais e, consequentemente, as possíveis alterações que vão ocorrer, né, no sentido físico, biológico, socioeconômico ou antrópico, ou nos elementos bióticos, abióticos e antrópicos existentes naquela área que vai ser a área onde o empreendimento se localizará, que consequentemente é a nossa área de influência. Então, o que é importante a gente compreender? Quando eu estou falando de diagnóstico ambiental, ele nada mais é do que um reflexo acerca do grau de aprofundamento de cada tipo de estudo, seja na caracterização do meio físico, meio biótico, então meio abiótico, meio biótico e meio antrópico, socioeconômico. E, consequentemente, a gente vai analisar de forma que a gente direcione o foco com base no que é o interesse de acordo com as características e natureza do empreendimento. Então, os estudos que vão ser realizados e aprofundados no diagnóstico ambiental, eles vão ser direcionados. Eu não tenho por que tratar de questões, por exemplo, de características atmosféricas, climáticas, quando o meu empreendimento não tem nada nesse sentido, em termos de aspecto ambiental, que vai afetar o clima da região. Então, são informações que não são relevantes e nem são o foco, a importância do estudo do diagnóstico ambiental aqui. Por quê? Porque não recai sobre nenhum tipo de pressão nesse meio, nessa característica climática, por exemplo,
mediante a instalação, implantação e operacionalização do meu empreendimento. Então, eu não tenho por que direcionar esforços, até porque é custo, nesse sentido. Mais à frente, a gente vai discutir um pouco sobre essas questões do meio físico, meio biológico e meio antrópico e as principais características a serem observadas em termos de estudos para diagnóstico ambiental de uma maneira geral. Claro que a gente não vai conseguir aqui abordar todos os fatores, mas a gente vai fazer uma discussão bem ampla sobre a grande maioria deles e quais são as relações que eu tenho diretas com a questão do estudo de impacto ambiental, com a previsão de impacto ambiental, para que a gente compreenda como é feito o processo de avaliação de impacto ambiental. Então, como a gente vai discutir alguns fatores de maneira ampla, vale ressaltar que a gente está abordando, vai abordar questões aqui que possivelmente, dependendo do porte do empreendimento, não vai ser utilizado. Mas para empreendimentos de grande porte, de significativo impacto ou degradação ambiental, todas essas variáveis devem ser observadas. Tá? Então, você lá na frente vai fazer a triagem de acordo com a sua necessidade. Mas os principais tópicos aqui acerca dos assuntos que devem conter dentro do estudo de impacto ambiental para uma boa avaliação de impacto ambiental, a gente vai estar abordando, vai estar direcionando isso para vocês para esclarecer como é que a gente vai estar desenvolvendo esses estudos. Tá? O outro ponto que a gente precisa começar a compreender é que quando eu falo em diagnóstico ambiental, a gente tem 4 pontos que são relevantes, tá? Nesse sentido. Primeiro deles, especialistas. O que é que eu quero dizer com isso? Nada mais são do que uma equipe de profissionais com uma determinada expertise na área para poder atuar especificamente sobre o tema em questão em que ele está sendo direcionado. Nós estamos falando de estudos de impacto ambiental, há uma avaliação de impacto ambiental de empreendimentos de grande porte. Então, eu necessito ter uma equipe multidisciplinar para que eu possa direcionar as ações. Novamente, como exemplo, uma construção de uma hidroelétrica. Eu tenho equipes que vão fazer levantamento da parte faunística e florística. Então, basicamente, aí, com certeza, a predominância de profissionais da área da biologia, para fazer inventários e catalogar essas questões, como a gente já discutiu na aula 3, estudo de base. Eu vou precisar de profissionais na área de sociologia, porque sociologia e antropologia, de uma maneira geral, para lidar com a população, com as comunidades tradicionais que vão ser diretamente afetadas pela construção de uma barragem, por exemplo, que é o caso de Belo Monte, que a gente tem citado desde o início dessa disciplina. Tá? Eu vou precisar de uma equipe mais técnica no sentido de engenharia. Por quê? Eu vou precisar de equipes para discutir a questão do aproveitamento energético, da construção da barragem. Então, vai engenheiro sanitarista, engenheiros ambientais, engenheiro mecânico, engenheiro elétrico, tá? Para que deem subsídio a toda a estrutura que vai comportar, né, a barragem, a hidroelétrica. Como ela vai se instalar, os impactos que ela vai estar gerando pela sua operacionalização, né? Desde a sua etapa de construção até a sua etapa de operacionalização. Então, tudo isso é levado em consideração. Eu preciso o quê? De especialistas. Falamos também da necessidade de levantamento de dados. Discutimos na aula anterior, dados primários, dados secundários. Faz-se uma triagem dos dados existentes já sobre aquela área, sobre aquele empreendimento, né, as características daquele tipo de empreendimento, e eu tenho aqui, dentro dos dados existentes, o que eu vou chamar de dados secundários, mas eu vou precisar fazer levantamento de campo. O diagnóstico, ele requer um levantamento de campo. Não tem como eu montar um diagnóstico ambiental sem que eu vá para campo, tá? Sem que eu faça coletas, sem que eu faça visitas em loco, para que eu realmente identifique várias questões, várias variáveis, faça a coleta de informações para subsidiar minha discussão no sentido de propor, né, a questão de uma correta avaliação de impacto ambiental e lá na frente a tomada de decisão para as melhores medidas mitigadoras ou compensatórias mediante o impacto que está sendo ocasionado pelo tipo de empreendimento. Então, levantamento de dados existe. Para fazer levantamento de dados, eu preciso fazer visita à área. Tá? Tem muito engenheiro que eu chamo engenheiro Nutella, engenheiro de escritório, que não se dá o trabalho de ir a campo, aí fica na internet fazendo Ctrl+C, Ctrl+V de projeto, e quando manda para o órgão ambiental, normalmente dá problema. Eu já tive situações, por exemplo, que era uma propriedade rural,
o fazendeiro estava fazendo algumas situações na propriedade, exigiu licenciamento ambiental. E ele ia fazer algumas construções e otimizar a área também, e usar a área como lazer e tudo mais. Então ele estava tirando licenciamento ambiental. Ele contratou um profissional para desenvolver o projeto do licenciamento. E o projeto do licenciamento não andava na Secretaria de Meio Ambiente de jeito nenhum. Quando foi verificar, então ele entrou em contato comigo, eu fui verificar o projeto. O engenheiro, né, que tinha dado entrada na documentação, literalmente fez um Ctrl+C, Ctrl+V, porque inclusive eu achei o projeto que ele utilizou, né, no processo do licenciamento. Ele não se deu o trabalho nem de ler. Sabe o que aconteceu? Estava dizendo que na propriedade do senhor lá, do fazendeiro, ele ia instalar uma pequena central hidrelétrica. É óbvio que aí, quando o órgão ambiental leu o documento e identificou que teria um projeto paralelo, mediante o que ele já estava se propondo a fazer, impactou todo o processo do licenciamento, porque aí veio uma série de condicionantes, veio uma série de requisições sobre informações adicionais acerca dessa pequena central hidrelétrica que estava sendo instalada na propriedade dele. Ou seja, eu não me dei nenhum trabalho de ler o documento, eu simplesmente copiei da internet, fiz o ajuste, mudei o título, mudei a localização e entreguei na Secretaria de Meio Ambiente. Então, isso aí é óbvio que não teve um estudo adequado, né, sobre a localidade, o tipo de negócio que ele estava querendo colocar, o empreendimento e o real impacto ambiental que estava sendo provocado. Ficou uma situação completamente utópica e ilusória. Então, óbvio que o órgão ambiental ele vai ter algum problema nesse sentido. Então, a visita na área ela é imprescindível. Enquanto engenheiros ambientais e sanitaristas, nós não temos como propor nenhum tipo de projeto sem fazer uma vistoria nessa área, sem visitá-la, sem conhecer, sem ir para campo, observar, verificar a dinâmica de funcionamento, né? Fazer coleta de material, se for necessário, água, solo, vegetação e por aí vai, para fazer as análises necessárias e identificar a situação base, né? O estado em que se encontra aquela localidade antes do empreendimento, para poder fazer a discussão acerca das problemáticas que podem ser ocasionadas pelo o empreendimento colocando para funcionar e, consequentemente, as ações de mitigação. Então, eu preciso desse levantamento para que eu realmente tenha os dados necessários para subsidiar uma correta avaliação de impacto ambiental. Então, se o meu diagnóstico ele é deficitário, não tem como eu ter uma real avaliação de impacto ambiental. A gente já até discutiu algo dessa natureza na nossa aula 3, estudo de base. E a consolidação dessas informações. E está partindo do pressuposto que eu fiz uma reunião de especialistas com a expertise adequada para o tipo de empreendimento e a localidade onde ele vai se instalar. Fiz um levantamento de dados corretos, primários e secundários, obtive, gerei informação, gerei dados. Fiz a visita na área para confrontar com boa parte das informações que eu já pesquisei, principalmente de dados secundários a respeito. Vou fazer aí a prospecção de novos dados, ou seja, eu vou gerar os dados primários nessas visitas, que é quando a gente vai fazer coleta, quando a gente vai fazer observação, quando a gente vai conversar com a comunidade. E aí a gente está gerando uma nova base de informações, uma nova base de dados, que são dados primários que eu vou confrontar com os dados secundários para que eu possa fazer a consolidação das informações e propor um diagnóstico mais adequado para o tipo de empreendimento. A partir daí, o que é que a gente tem que levar em consideração? Que existem algumas fases do diagnóstico que a gente precisa compreender. Tá? Nesse sentido, basicamente, o que é que a gente tem de informação aqui? Eu vou colocar, de maneira resumida, e a gente vai explanar um pouquinho cada uma delas, 6 fases que são primordiais ao processo de estruturação de um diagnóstico ambiental. Eu não tenho como fazer um diagnóstico sem, no mínimo, atender a esses 6 requisitos aqui que foram colocados no slide, como vocês podem visualizar. Então, basicamente, o que é que nós temos aqui de informação? Quando eu falo em delimitação da área, nós temos que levar em consideração a questão da localização. Tá? Onde é que está se encontrando essa área que a gente vai tomar como base e como informação para fazer o estudo, para fazer o diagnóstico ambiental? Por que eu preciso saber essa questão da localização? Porque a área onde ela está localizada já vai falar muito.
Lembre-se que eu falei em situações anteriores. Se eu tiver um zoneamento ambiental, então, com o macro zoneamento ambiental daquela região, eu já tenho um documento oficial de um órgão público, tá, que vai me proporcionar uma base de dados sobre o que? As características da localidade. Consequentemente, eu já tenho noções sobre bacias hidrográficas, eu vou ter informações sobre potencialidade, sobre fragilidade daquela área. Então, essa base de dados acerca da delimitação da área vai me permitir conhecer a localização onde o empreendimento vai se instalar, e com base nessas informações, por exemplo, do zoneamento, eu tenho as condições necessárias para avaliar de maneira mais adequada tudo que nós temos que levar em consideração de acordo, obviamente, como eu falei, focado pela característica, pela natureza do nosso empreendimento. Tá? O tamanho da área, o tamanho da propriedade, de certa forma. Então, vamos trazer isso aqui para uma situação mais real. Tá? Então, eu tenho aqui, nesse processo de delimitação da área, que levar em consideração, né, alguns fatores, como, por exemplo, a instalação. Aliás, vamos pegar a desativação de uma área que era utilizada como lixão. O que é que acontece? Eu preciso conhecer o local onde ele está instalado, eu preciso conhecer as características daquela área hidrogeológicas, de uma maneira geral, o tamanho da área do terreno, quais são as coordenadas geográficas, e aí eu posso fazer um mapeamento, fazer uma compatibilização sobre o lixão, onde ele está localizado geograficamente, com o zoneamento ou informações hidrogeológicas daquela região. E aí eu estou sobrepondo informações. Tá? Para que isso vai me servir? Primeiro, eu já tenho características da questão dos recursos hídricos, tenho nível de profundidade do lençol freático, direcionamento de deslocamento desse corpo hídrico, se eu vou ter água superficial próxima ou não na área, topografia do terreno, questões geológicas, tipos de solo, vou ter informações sobre a localização que ele está. Ele está numa área predominante rural? Não, ele está numa área urbana, ele está numa área sujeita a problemas no sentido de desenvolvimento urbano. O crescimento urbano está se direcionando para a região onde está esse antigo lixão que foi desativado. E aí eu vou começar a montar um diagnóstico dessa situação. Neste caso, eu tenho uma situação que já existe. É diferente de um diagnóstico, onde eu vou fazer o levantamento e a consolidação de informações mediante a relação do meio com possíveis aspectos ambientais da instalação. Lá não. Eu tenho lixão, eu tenho uma área que já foi utilizada, ela já foi degradada, eu tenho aspectos ambientais significativos já sendo gerado, que é o lixo colocado de maneira inadequada, a produção do chorume, dentre outros fatores. A questão de macro e microvetores transmissores de doenças que podem estar naquela localidade, populações que podem estar naquela área, né, por conta na busca dos resíduos recicláveis. Então, eu tenho aspectos ambientais. Eu preciso compreender a área, o entorno dela, para começar a montar um diagnóstico. Então, eu vou precisar fazer coleta de solo, coleta de água, para ter uma caracterização mais adequada, né, das reais interferências desse lixão que foi desativado naquela localidade. E aí eu tenho também um raio de ação nesse sentido. Agora vamos partir para um exemplo onde eu vou ter um empreendimento ainda a se instalar na localidade. Então ter essa delimitação da área ela é importante, porque vai ser com base no que a gente chama de área diretamente afetada e posterior uma análise ampliada para a área de influência direta e indireta do empreendimento. Porque o diagnóstico ele prevê também essa prerrogativa de identificar a área de influência direta e indireta e o raio de ação do empreendimento nesse sentido. Depois, nós vamos para a caracterização da nossa identificação das áreas modificadoras já existentes. Tá? Então, basicamente, o que a gente tem aqui? Que levar em consideração o que já existe de ocupação. Então, novamente, se eu vou instalar uma barragem,
para geração de energia, eu tenho que verificar o que é que já existe naquela área, o que é que já está em operação naquela área. No caso da barragem, eu tenho núcleos urbanos, eu tenho comunidades ribeirinhas, eu tenho comunidade indígena, que são localidades, tá? Que são atividades, perdão, e uma dinâmica que já existe naquela localidade antes da implantação do empreendimento. Voltando para o exemplo do lixão desativado, eu tenho no entorno, se eu pegar o lixão lá de Altamira, por exemplo, o que é que eu tenho? Eu tenho um entorno já urbanizado. Já existem atividades em operação lá. Essas atividades, incluindo uma olaria e acho que era uma madeireira. Uma olaria eu tenho certeza, mas parece que tem uma madeireira do outro lado. Eu não me recordo agora. Então, eu já tenho duas atividades que podem gerar impactos ambientais também, contribuindo com o impacto ambiental já ocasionado pela existência do lixão naquela localidade. Tá? Isso é importante porque na hora que eu monto um diagnóstico, de repente, principalmente se meu empreendimento ainda não começou, mas eu fiz um levantamento das principais atividades que têm potencial de modificação ou de impacto ambiental naquela localidade, isso já me ajuda. Por quê? Porque a partir desse momento, a partir que a empresa ou empreendimento comece a se instalar e a funcionar naquela localidade, se tiver alguma denúncia, eu tenho como comprovar que determinada situação não foi gerada pela minha empresa, mas sim era algo que já existia na localidade por conta de um empreendimento que já se instalou antes da minha empresa. Tá? Isso é muito importante para nos dar algum respaldo jurídico nesse sentido. Tá? O outro ponto é quando a gente tem a identificação das alterações provocadas pelos empreendimentos existentes. Eu estou fazendo o levantamento de dados, eu cataloguei as atividades que já existem, eu já vou catalogar os possíveis impactos que eles vão estar gerando. Isso é importante por conta do respaldo que eu falei para vocês e principalmente para a gente entender como está a dinâmica de funcionamento do meio naquela localidade. Porque, além dos impactos que já estão sendo ocasionados, nós vamos ter agora também um somatório do impacto do nosso empreendimento. Então, eu preciso compreender em que contexto realmente a empresa ela vai se instalar. A identificação dos fatores ambientais impactados e a identificação dos fatores ambientais de comportamento e funcionalidade. Aqui a gente está fazendo um levantamento geral dos impactos gerados pela atividade, basicamente da comunidade, do que já existe naquela localidade. O que muitas vezes acontece é que a gente não leva em consideração uma dinâmica social que já existe ou socioeconômica e que essa dinâmica socioeconômica que já está instalada e muito bem consolidada na região também gera problemas ambientais. Então não é só culpa do possível empreendimento que vai se instalar, mas eu tenho que fazer um levantamento para entender como é que está o contexto em toda aquela região. A formação do cenário atual. Aqui nessa questão, quando a gente fala de estruturar o cenário atual, basicamente o que é que eu preciso compreender? Eu estou pegando toda a base de informação que nós temos aqui e, consequentemente, eu estou gerando dados. Então, eu estou discutindo dados. Se eu for levar por etapas e compreensão do que é efetivamente o diagnóstico ambiental, é a nossa formação do cenário atual. Ele é que é propriamente dito o relatório, o documento diagnóstico ambiental, porque lá eu vou fazer toda uma explanação de tudo que eu observei, de todos os dados que eu coletei e vou ter condição de discutir como vai se dar o comportamento dos possíveis aspectos ambientais mediante interação com essa dinâmica de funcionamento do meio natural. Tá? E que tipo de modificação, de alteração esses aspectos vão provocar nessa área. Então, eu estou conseguindo consolidar aqui uma base de informações para ter essa compreensão inicial sobre o empreendimento e o que realmente ele vai gerar de problema nesse sentido. Tá? Com base nisso, a gente versa aquela objetivo central, que é o documento diagnóstico ambiental, baseado no quê? Apresentando aí todos os elementos, os principais elementos, seja do meio físico, biótico, socioeconômico, que são passíveis de modificação e alteração quando da instalação de um possível empreendimento. Partindo desse pressuposto, nós conseguimos identificar as vulnerabilidades, tá, que vão ser afetadas
pelo empreendimento. E um outro ponto que é importante é a gente compreender que quando eu estou falando do diagnóstico ambiental, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma base de dados que ela foi coletada, devidamente organizada, estruturada e que vai servir instrumento para o planejamento ambiental. O que é esse planejamento ambiental que a gente vai fazer lá na frente? É um conjunto de ações, na verdade, através de programas que a gente vai estabelecer quando do funcionamento do empreendimento, para propor ações, medidas mitigatórias, compensatórias, preventivas de monitoramento ambiental propriamente dito, que vão nos dar a base para a gente poder compreender o que precisa ser feito. Ou seja, é um instrumento de planejamento que a gente vai utilizar para a nossa tomada de decisão. E com isso a gente consegue propor ações de monitoramento mediante os possíveis impactos ambientais que vão ser provocados a partir do momento que a gente elabora e estrutura esse diagnóstico ambiental da melhor maneira possível. Ou seja, em resumo, o que é que nós vamos ter? Um diagnóstico ambiental que vai servir de base para o nosso planejamento ambiental, que visa o quê? Solucionar todos os problemas referentes aos impactos ambientais provocados pelo empreendimento. E, de certa forma, quando a gente tem essas informações, o que é que vai estar acontecendo aqui? A gente fez uma análise do meio biótico, abiótico e antrópico, que vai nos proporcionar, na verdade, compreender a situação ambiental local. E, com isso, ter condições, né, de propor situações de adequação, análise da disponibilidade de recursos naturais e, consequentemente, a manutenção da qualidade deste recurso, da dinâmica de funcionamento do meio, ou seja, seus processos de inter-relação, e a manutenção dos serviços ambientais existentes naquela área. E aqui a gente vai tratar um pouco acerca do que a gente chama de requisitos de diagnóstico ambiental. Então, o que é que a gente precisa compreender aqui? Primeiro, os principais requisitos estão relacionados à localização e porte do empreendimento. O que é que eu quero dizer com isso? Nós falamos que a questão do diagnóstico, na primeira fase, é delimitar a área em termos de localização, área geográfica, né, e compreender o contexto em que se encontra, para que a partir daí, com base nessa localização, a gente comece a verificar o quê? O porte do empreendimento e os efeitos, para definir a área de influência direta, a área de influência indireta e a área diretamente afetada pelo empreendimento dessa forma. A identificação dessa área de influência vai nos dar os meios pelos quais nós vamos começar a fazer a discussão do quê? Da caracterização do meio físico, meio biológico e meio antrópico. E partindo desse pressuposto, a gente tem 2 pontos para levar em consideração aqui. Primeiro, quando a gente está falando de diagnóstico ambiental e análise do meio físico, biológico e antrópico, nós podemos citar a Resolução CONAMA 06 de 86, que trata dessa temática, e ele já deixa claro o que ele caracteriza como elementos de estudos necessários para fazer essa caracterização do meio físico, biológico e antrópico. Então, por exemplo, quando eu estou falando do meio físico, nós temos subsolo, água, ar, clima, recursos minerais, topografia, tipos de aptidões do solo, né, corpos hídricos, regime hidrológico e correntes atmosféricas de uma maneira geral. Quando eu vou para meio biológico, o que é que nós temos? Fauna e flora, espécies indicadoras de qualidade ambiental, de valor científico e econômico, raras e ameaçadas, as áreas de preservação permanente. Quando eu vou para o meio antrópico, uso e ocupação do solo, uso das águas, socioeconomia, sítios e monumentos arqueológicos, históricos e culturais, relação de dependência e recursos ambientais propriamente dito. Parto do pressuposto que, a partir do momento que a gente começa a discutir, eu vou direcionar as ações, como eu falei, eu vou focar de acordo com a natureza do meu empreendimento. Então, nesse sentido, a gente precisa começar a estruturar o que a gente chama de caracterização da nossa área de influência, para que a gente efetivamente construa um diagnóstico ambiental efetivo. E, na verdade, esse diagnóstico ele vai passar a fazer o quê? Refletir o grau de aprofundamento existente em cada estudo de acordo com a necessidade, com o tipo de estudo mediante a nossa necessidade. Então, assim, o que a gente precisa entender? Eu tenho meio físico, biológico e meio antrópico. Beleza. O que eu tenho que levar em consideração é
que, de acordo com a característica do empreendimento, o que é que a gente vai passar a observar? Se eu estou fazendo a construção de uma área onde, aliás, se eu estou fazendo licenciamento para uma área que vai ser de exploração mineral, então qual é o meu foco em termos de estudo? No meio físico-biológico. Por quê? Eu estou partindo do pressuposto que aquela área ela não é, de certa forma, antropizada. Ou as comunidades que possam ter têm uma certa distância da área da mineração. Então, vão ficar sobre um raio de influência? Até podem, principalmente nesse caso aí, possivelmente uma área de influência indireta. Mas o que vai acontecer ali? Eu vou direcionar os meus estudos. Não que eu não vá falar do meio antrópico, eu vou falar do meio antrópico. Mas onde é que está o meu foco aqui? É principalmente no físico e biológico, ou seja, no biótico e o abiótico. Por quê? Eu vou ter que fazer supressão da cobertura vegetal, afugentamento de fauna, tá? Eu vou modificar fisicamente aquela área, porque eu vou trabalhar com explosões, com escavações, para extração mineral. Então, o meu foco em termos de diagnóstico ambiental, ele se concentra nessa situação. Se eu for pegar a construção de uma barragem, aí eu vou entrar com uma ênfase no aspecto antrópico também. Por quê? Porque o meio antrópico ele vai ser diretamente afetado. Pega o exemplo que a gente tem citado desde sempre aqui, que é Belo Monte. Eu tenho a área do lago, eu afetei os municípios de Altamira e Vitória do Xingu, são os dois principais mais afetados naquela região por conta da construção das barragens e dos canais de derivação para a segunda barragem, né? Então, são situações que eu preciso observar como vai ser afetado e quais são as ações que a gente vai ter que desenvolver no diagnóstico ambiental, né, levando em consideração em termos de estudo, ou seja, que levantamento de dados eu vou precisar fazer acerca das comunidades. Eu preciso fazer o levantamento de uma série de questões e a gente vai estar levando isso em consideração um pouco mais à frente. Então, partindo do pressuposto que eu preciso delimitar a área de influência, o que a gente vai considerar aqui? Que o diagnóstico ambiental nada mais é do que um inventário dessa área de influência, onde eu tenho toda a base de dados necessários para prever os impactos ambientais e as ações de mitigação e compensação, porque eu tenho o levantamento de todos os processos de interação e interrelações que vão existir naquela área por quando da instalação do empreendimento. Então, vamos citar como exemplo aqui, eu vou instalar um empreendimento e que eu vá trabalhar com questões atmosféricas, emissões, eu vou ter que fazer uma alteração significativa naquela área, então eu preciso fazer uma caracterização climática da região. Então eu vou ter que buscar informações, por exemplo, sobre a questão do direcionamento das correntes de vento, ou seja, qual é o perfil de vento que eu tenho naquela área, para onde ele predominantemente se direciona, temperatura e umidade, porque aí eu tenho questões relacionadas à camada limite, o que isso vai me gerar de informação, né, na base, ou seja, na superfície, para que eu avalie como é que vai se dar esse processo de alteração de possíveis condições climatológicas da área, ou alteração do que a gente chama de microclima da região. Dependendo do que eu estiver trabalhando, por exemplo, se eu estiver trabalhando num empreendimento que vai desenvolver plantio, é importante compreender também a questão da radiação solar, da incidência de radiação solar na área e fazer um levantamento do balanço dessa radiação solar. Ou seja, o que é que está incidindo na superfície do solo e o que é que está sendo refletido. Porque, dependendo do tipo de vegetação, a gente vai ter que levar em consideração essas características. A questão também do perfil hidrológico daquela área e, consequentemente, como está se dando o balanço hídrico daquela região juntamente com o solo. Índice de nebulosidade. O que isso pode afetar no meu projeto, dependendo do que for. Se eu for trabalhar, por exemplo, projeto de geração de energia por captação de radiação solar, painéis fotovoltaicos, o índice de nebulosidade vai interferir significativamente na eficiência do processo de captação dessa radiação fotovoltaica, dessa radiação solar nas placas fotovoltaicas, perdão. Se eu for levar em consideração, por exemplo, também para a dispersão de camada poluidora, nós temos
caracterização das condições meteorológicas em larga e mesoescala. Por quê? Isso vai ser dados extremamente importantes para que a gente tenha noção sobre a capacidade de dispersão dessa camada poluidora, dessa nuvem de poluição, por exemplo, que está sendo emitida por uma determinada indústria. Ela vai me indicar se eu vou ter condições que vão ser favoráveis à concentração de carga poluidora. Ou seja, se eu vou ter capacidade de gerar uma concentração de extremos de poluentes numa determinada área sem capacidade de dispersão. E aí vai também entrar a questão dos gradientes de pressão e temperatura, que estão relacionados à movimentação de massas de ar. Então, essas questões elas precisam ser observadas quando da possível implantação de empreendimento, na hora que eu vou fazer um diagnóstico. São dados que eu vou necessitar nessa área, para a questão de caracterização do clima da região. A avaliação da frequência de ocorrência de variações meteorológicas em larga escala. A avaliação da frequência de ocorrência de condições meteorológicas em larga escala. Isso já vai ser importante para que a gente tenha informações acerca das intensidades de possíveis variações climáticas na área. Então, por exemplo, chuvas mais torrenciais, um possível tornado, uma tempestade, coisas do gênero que podem ocorrer. Então, esse levantamento de informações ele me é importante sim, porque indica possibilidades de mudanças drásticas no clima naquela localidade. Outros fatores que podem estar relacionados aqui também, nós temos a questão dos regimes de chuva na região. E quando eu falo de regime de chuva, aí eu vou ter uma série de situações que eu preciso estar observando. Nesse sentido, o que é que nós temos de informação aqui? Fatores que são relacionados aos parâmetros meteorológicos que são necessários para que a gente faça um levantamento sobre esse regime de chuva. E aí, o que é que a gente tem? Vai ter que incluir caracterização com relação à precipitação, total, média, mensal, anual e semanal, frequência da ocorrência de valores mensais e semanais máximos e mínimos, coeficiente de variação anual de precipitação, número médio, máximo e mínimo de chuvas na região, a delimitação do período seco e chuvoso, principalmente quando a gente estiver levando em consideração aí a questão dessa necessidade de levar-se em consideração a sazonalidade quando está fazendo coleta de água. Isso é muito importante. Até citamos isso no diagnóstico de base, que foi na nossa aula 3, de levar em consideração isso. O outro aspecto também é a chamada curva climatológica. Eu tenho que tomar cuidado entre os períodos de transição, entre o período seco e o período chuvoso, porque isso pode interferir. O que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu estou saindo do período seco para o período chuvoso, eu, de repente, fiz uma coleta no período seco, mas que teve, próximo aos dias da coleta, algumas chuvas. Mas eu estou no período seco. Só que no período de transição para o período chuvoso, eu posso ter um dia de coleta, se eu não me atentar, em que eu estou nessa faixa de transição, onde eu vou ter um regime hidrológico, né, um regime pluviométrico muito menor do que no próprio período de seca. E aí eu vou ter discrepância de informações. Ou o contrário, eu estou iniciando o período, eu estou no período chuvoso em transição para o período seco. E aí eu fiz a coleta no período chuvoso dentro do tempo que estava correto, e eu estou na faixa de transição achando que eu estou fazendo coleta de água, por exemplo, no período seco. E eu não estou, eu estou no período de transição. No período de transição há uma irregularidade nessa curva climatológica. O que é que eu quero dizer com isso? O que é que aconteceu nesse caso? Durante esse período de transição do chuvoso para o seco, choveu muito mais do que no período da coleta no tempo chuvoso. Ou seja, houve uma discrepância de informações. Por quê? Se choveu mais no período de transição do que no período da coleta dentro do tempo estimado como chuvoso, eu vou ter uma alteração, porque os dados das análises obtidos no período de transição diluíram muito mais a carga poluidora do que no próprio período chuvoso. E eu considerei que eu estava coletando aqui no período seco, mas na verdade eu estava na curva climatológica, eu estava no período de transição. Ou seja, isso infundou toda a minha discussão, porque houve uma discrepância que não é coerente
se eu realmente tivesse esperado o período de transição para coletar no período seco, e aí sim fazer uma avaliação entre período chuvoso e período seco nas minhas análises para fazer a discussão dos resultados. Se eu não levar isso em consideração, eu vou ter um problema muito sério lá na frente com os meus dados. Então, principalmente para vocês que vão trabalhar ainda na questão do TCC, e se precisarem fazer esse tipo de coleta, tomem muito cuidado, né? Avaliem a questão da curva climatológica da região de vocês, para saber se eu não vou ter um efeito significativo, né? No sentido de prejudicar a análise dos meus dados e os resultados que eu estou buscando alcançar mediante o meu estudo, a minha pesquisa, que seria o meu TCC. O outro aspecto, que dependendo da característica, a gente vai precisar também saber a intensidade, a duração e a frequência das chuvas na região. A partir daí, a gente começa a fazer realmente uma avaliação desses parâmetros meteorológicos que são necessários para que se tenha realmente dados concretos acerca, né, da questão climatológica da região, e aí poder efetivamente fazer essa caracterização do clima da área, dependendo, logicamente, do tipo de empreendimento. Isso pode se enquadrar ou não, dependendo da característica da empresa, né, do que é necessário aqui. Um outro ponto que é importante é compreender a razão de transferência, né, com relação à água-atmosfera, ou seja, a relação de evaporação e evapotranspiração, porque isso vai gerar um ponto de análise muito interessante até para compreender a alteração do microclima da região. E isso tem relação direta com todos os demais componentes, por exemplo, do balanço hídrico, na questão do solo, tá? Na relação direta sobre o escoamento superficial e principalmente a questão de filtração na água do solo. Tudo isso leva-se em consideração. Um outro aspecto é a concentração da referência de poluentes na atmosfera, que, baseado nessas características iniciais do regime de chuva, da caracterização do clima da região, a gente vai ter uma caracterização físico-química das águas pluviais e das águas do regime hidrológico daquela área. Um outro ponto para se levar em consideração é que, com base nessas características que a gente tem nesse sentido de características climatológicas daquela região, daquela localidade, é verificar o que a gente pode caracterizar como a concentração de referência dos poluentes atmosféricos. E aí, o que a gente tem que levar em consideração? Que eu tenho, né, as informações que são necessárias para verificar se essa questão tem relação direta com o nosso empreendimento. Porque eu também tenho condição de fazer uma caracterização físico-clínica das águas pluviais. E eu vou entender, né, mediante essas águas pluviais, se o meu empreendimento está impactando a atmosfera de maneira significativa, de maneira negativa, nesse sentido, pela emissão dos poluentes que eu estou direcionando pelo funcionamento do meu empreendimento. Então, no diagnóstico, isso é um ponto que a gente leva em consideração. Agora, se eu tiver um empreendimento, por exemplo, que me dá uma ênfase maior para o meio biológico, a construção de uma barragem, eu levo muito isso em consideração. Eu vou ter uma área que vai ser alagada, que vai ser inundada. E aí? O que eu preciso fazer com relação a esse meio biológico? A gente tem que compreender que, quando eu tenho a implementação, por exemplo, de uma barragem, ou até mesmo do exemplo da mineração, como eu citei anteriormente, a gente vai interferir significativamente também no meio biológico. E nesses aspectos eu preciso compreender a dinâmica de funcionamento daquele ecossistema. Como está se dando a manutenção dos serviços ambientais de acordo com a dinâmica desse ecossistema e que fatores eu vou ter que levar em consideração? Então a gente tem aqui, por exemplo, a discussão acerca da fauna e da flora. Quando eu falo de flora, eu preciso ter uma atualização, ou seja, um inventário acerca de um... Por quê? Porque eu preciso fazer um mapeamento de todas as formações vegetais, ou seja, esse inventário vai catalogar todas as espécies vegetais existentes na área por conta da implementação, por exemplo, de uma mineração que vai ter supressão de cobertura vegetal, né? E na área de inundação, onde eu vou ter essa vegetação, ela vai ser perdida, porque ela vai ficar submersa. Fazer o levantamento fitossociológico, que a gente chama também dessas espécies de vegetação. E o que a gente chama também de inventário de biomassa lenhosa, que é a quantidade de madeira proveniente pelo inventário que vai ser identificado pela quantidade de espécies
existentes naquela área. E aí a gente faz essa estimativa por espécie, tá, gente? Quando eu estou falando de fauna, a mesma coisa. Eu preciso catalogar, eu preciso fazer um inventário dessas espécies que existem de fauna na região. Insetos, mamíferos, répteis, aves. No caso da barragem, também a questão dos peixes existentes na área. Como a barragem vai interferir nesse sentido? E lógico que quando eu faço esse inventário, eu também tenho que levar em consideração o quê? As espécies que são raras na região, as espécies ameaçadas de extinção, tá? Aquelas que têm algum interesse ou valor econômico nesse sentido, as espécies que têm valor científico. Quais são as espécies? Isso também serve para flora, mas não só para a fauna, que são indicadores de manutenção dos serviços ambientais, indicadores de qualidade ambiental. E também não deixar de levar em consideração espécies que são características de indicadores epidemiológicos. Exemplo, o Aedes aegypti. Ele é uma espécie indicadora nesse sentido. Então, entenda o seguinte: quando eu executo uma ação onde eu tenho uma pressão antrópica no meio, tá? A primeira resposta do meio ambiente, principalmente no sentido de fauna, é o afugentamento. Então, essa fauna ela vai ser afugentada pela pressão antrópica chegando naquela área e ela vai tentar se adaptar no novo habitat. Só que o que acontece? Se ela não encontra, meios de sobreviver nessa nova localidade, a tendência dela é procurar voltar para o seu lugar de origem. Então, qualquer espécie, ela normalmente tende a fazer isso. E aí eu tenho problema. Na questão da estruturação antrópica, o que aconteceu? Os grandes centros urbanos, obviamente, para sua construção, fizeram a desocupação, fizeram a reocupação, na verdade, daquela área, teve supressão de cobertura vegetal e uma série de outros fatores. Vamos pegar elementos da fauna como a Aedes aegypti, que era do meio natural. Só que o que aconteceu? Num primeiro momento, ele foi afugentado. Só que nesse processo de retorno, ele também conseguiu se adaptar ao meio urbano com muita facilidade. Tanto é que ele é um indicador epidemiológico e ele tem grande facilidade de procriar no ambiente urbano. Então tem que haver um controle considerado nesse sentido, porque senão a gente vai ter um problema significativo, tá? De, por exemplo, um retorno à incidência, eclodir a incidência de determinadas doenças, como a febre amarela, a dengue, chikungunya, a zika, dentre outros, que são transportados por espécies como a Aedes aegypti. E isso vai provocar uma pressão na sociedade muito grande, porque isso é um problema epidemiológico. Então, eu tenho que fazer esse tipo de levantamento porque ele é um indicativo de possíveis problemas ambientais que a gente pode ter lá na frente nesse sentido. Um outro ponto que é importante nesse levantamento, e aí não só de fauna, mas também de flora, é verificar a relação fauna e flora e fauna e fauna. E essa relação, qual é a interdependência que existe, incluindo a questão da interdependência alimentar nesse sentido. Por quê? Dependendo do tipo de projeto que você está desempenhando, você vai gerar um tipo de pressão. E eu posso desequilibrar esses processos de interação fauna-fauna, fauna e flora. E no quesito alimentação, eu vou gerar um desequilíbrio ambiental nessa área, por conta da pressão antrópica exercida pelo meu projeto. Um outro ponto é a caracterização através de estudos tróficos sobre os corpos hídricos da região, que nada mais é do que fazer um levantamento do índice de estado trófico, que reflete o quê? A capacidade de eutrofização desse corpo hídrico. E ele é obtido através da análise da concentração de fósforo neste corpo hídrico. Tá? Se a gente levar em consideração, quando eu estou falando de eutrofização, eu estou falando de um excesso de nutrientes direcionado para um corpo hídrico, que vai modificar as características daquele corpo hídrico, no sentido de que eu vou ter um excesso de nutrientes, isso vai gerar malodores, eu vou ter o desenvolvimento, possivelmente, de algumas espécies aquáticas vegetais, que vão começar a consumir o oxigênio, e isso vai afetar todo o ecossistema aquático, iniciando um processo de redução da oxigenação deste corpo hídrico e, consequentemente, também a perda de espécies de peixes,
Além de que, não só no sentido de perder espécies, a morte desses animais, eu também vou interferir na qualidade desses peixes, daqueles principalmente com características e fins econômicos, não só para subsistência, mas econômico de uma maneira geral. E aqui é um ponto importante que eu até comentei rapidamente em outras situações. Mesmo que eu tenha um foco direcionado, no caso de uma barragem, no caso de uma mineradora, onde o diagnóstico ambiental está muito direcionado para a questão do ecossistema, o diagnóstico tem esse foco, mas ele também continua com o levantamento das variáveis antrópicas, tá ok, gente? Eu não vou desmerecer ou descaracterizar, porque o diagnóstico ambiental ele é composto no meio físico, biótico e antrópico. Então, se eu estou fazendo o levantamento com foco direcionado ao ecossistema, e aí eu estou na interação biótico-abiótico para manutenção desse ecossistema, mas eu também vou incluir o antrópico nesse estudo. E aí, nesses exemplos que eu citei, qual é a principal diferença aqui? Tendo o foco mais no meio biótico por conta do ecossistema, eu vou fazer uma discussão direcionado para um ponto, ou seja, na hora que eu for tratar do meio biótico, eu vou buscar colocar esta análise do ponto de vista do ecossistema, porque é o meu foco principal de estudo mediante a caracterização da atividade que está sendo implementada naquela área. E só para que a gente compreenda, quando eu estou falando de ecossistemas, e eu sei que vocês já viram isso em aulas, incluindo são disciplinas básicas do início do nosso curso de engenharia ambiental, nós temos que a formação do ecossistema ele se consiste em 3 fatores. O meio natural, solo, água, clima de uma maneira geral, interação solo-planta-atmosfera, a comunidade dos organismos animais e vegetais de uma maneira geral, e a inter-relações entre esses fatores, que nada mais são do que os fatores bióticos e abióticos. E relembrando para vocês um pouco de biologia básica, nós temos que o ecossistema ele é composto de 4 elementos que formam toda essa estrutura e toda essa dinâmica de interação entre o meio biótico e o meio abiótico. Os componentes centrais que formam esse ecossistema são os componentes abióticos, e aí nós já citamos, que é basicamente a repetição do que é o meio natural. Então, a gente está falando de água, de solo, luz, salinidade, incidência de radiação solar, dentre outros fatores, temperatura, umidade, seres autótrofos, aqueles que produzem seu próprio alimento, como as espécies fotossintetizantes, os seres consumidores, que basicamente se alimentam de animais e plantas, e os decompositores, que se alimentam de matéria morta. Então, tendo esses 4 componentes, a gente pode dizer que o ecossistema ele é, de certa forma, completo. E aí eu tenho as interações do meio biótico e abiótico, que proporcionam aí o equilíbrio desse ecossistema e a manutenção dos serviços ambientais. Então, cabe identificar como foco de estudo no meio biótico, a partir do momento que eu tenho um tipo de empreendimento dessa natureza, como os citados anteriormente, que vão exercer algum tipo de alteração significativa nesse meio e vai proporcionar um processo, por exemplo, de impacto ambiental, de degradação de alguma maneira. E agora a gente passa para uma caracterização do que a gente chama do meio antrópico, ou meio socioeconômico. Então, dependendo do tipo de empreendimento, novamente, se eu voltar para a construção de uma hidroelétrica, nós falamos das interferências e das características com relação climática, no meio biológico de uma maneira geral, meio físico, mas não deixa de ter uma componente social ali muito significativa se eu pegar Belo Monte novamente. Porque aí eu tenho realocação de população, verificação de características de populações tradicionais, aspectos socioculturais, históricos que eu tenho naquela área, mediante a dinâmica populacional que existe ali naquela localidade. E o principal ponto que eu tenho que compreender quando eu estou falando do meio socioeconômico é, respectivamente, relacionado a dinâmica populacional. E nesse aspecto eu tenho que primeiro fazer uma compreensão de como está se dando essa dinâmica populacional. O que é que eu quero dizer com isso? Como é que está a distribuição dessa população? E aí a gente tem aquela configuração urbano-rural e o processo de interdependência e inter-relação entre essa configuração do urbano e do rural. O que é que eu tenho, no caso de Belo Monte, das redes hidrográficas e viárias da região? Como é que a população utiliza o bem hídrico? Como é que ele é utilizado para navegação, para deslocamento? E aí, nesse caso, é importante a gente fazer uma análise, um mapeamento dessa densidade demográfica nessa região, levando em consideração o grau de urbanização por um período significativo de tempo para o empreendimento. Então, por exemplo, nós temos ali que fazer uma análise por conta da implementação de Belo Monte, também quando eu tenho as condicionantes impostas e as ações que o consórcio Norte Energia vai desempenhar num determinado município como Altamira, por exemplo,
ele tem que levar em consideração a taxa de crescimento populacional. Eu tenho que levar em consideração como é que vai se dar essa dinâmica populacional na região. Por quê? Primeiro, que para a implementação de um projeto dessa natureza, um outro aspecto que a gente leva em consideração que é extremamente importante é, principalmente, a questão do contingente populacional que vai se deslocar para a área por conta de um grande projeto como esse. Então, eu vou ter uma etapa inicial que vai demandar muita mão de obra, que é a etapa de construção do empreendimento. E eu tenho que prever isso no diagnóstico ambiental. Como é que vai se comportar a dinâmica populacional da região a partir do momento que ela receber esse contingente de migração? Porque eu vou ter pessoas de todas as regiões praticamente se deslocando para Altamira para conseguir um emprego de alguma forma. Tá? E principalmente, eu vou ter um contingente populacional que vai se deslocar como mão de obra barata, que é mais o operacional, que é onde mais vai demandar emprego. E quando eu falo de contingente populacional mais operacional, significa dizer que, na grande maioria das vezes, tem baixo grau de instrução e de qualificação profissional. Significa dizer que eles vão permanecer trabalhando durante um determinado período, que é o período de construção do empreendimento. A partir do momento que eu finalizo o processo de instalação da empresa, no caso aí da construção de Belo Monte, eu vou passar para o operacional. No operacional, esse contingente de contratados, eles vão sair todos do grupo, do consórcio Norte Energia. Porque para o operacional eu vou precisar de um quadro significativamente mais reduzido comparado ao quadro de construção. Então, o que eu vou fazer com esse contingente que ele findou o seu contrato de prestação de serviço com a Rede Norte Energia? Uma parcela dessa população consegue retornar para o seu local de origem. Outras, em a grande maioria, acaba se fixando no município. Só que, como eu falei, com baixo grau de instrução e conhecimento de qualificação profissional. Como é que eu vou realocar essa população? Isso tem que fazer parte do meu diagnóstico. Não que eu sou responsável por isso pós-projeto, mas eu preciso compreender que um percentual vai ficar e que isso vai gerar uma questão social que vai ficar a cargo do município sanar o problema. É o que a gente chama de mazelas sociais de grandes projetos. Isso vai acontecer. E se eu estou analisando o meio antrópico, eu preciso compreender como é que essa dinâmica populacional ela vai ocorrer. E para que a gente analise o que a gente chama de dinâmica populacional, que tem relação direta lá na frente com o que a gente vai caracterizar como crescimento demográfico, a gente tem algumas variáveis que a gente precisa observar. A primeira delas é o que a gente caracteriza como densidade demográfica, que nada mais é do que o número de pessoas pelo espaço em que elas ocupam. O crescimento populacional, que nada mais é do que a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. E a taxa de natalidade nada mais é do que o número de nascidos para cada 1.000 habitantes por ano, assim como a taxa de mortalidade é o número de óbitos para cada 1.000 habitantes por ano. Para que a gente chegue a partir daí para entender como é que se dá esse crescimento demográfico de certa maneira. Então, o crescimento demográfico leva, além da taxa de natalidade e mortalidade, o que a gente caracteriza como taxa de imigração e taxa de emigração. E o que a gente vai caracterizar como essa taxa, né, esse crescimento migratório, nada mais é do que a diferença daqueles que chegam, imigrantes, daqueles que saem, emigrantes de uma determinada área. Então, quando eu vou projetar o meu crescimento demográfico, eu tenho que levar em consideração o que eu tenho de crescimento populacional com a questão do crescimento migratório. Aí sim eu tenho uma projeção real do que está se desenvolvendo em termos de população numa determinada região. Um outro fator que a gente leva em consideração é o que a gente caracteriza como, no aspecto antrópico, a composição da população. Então aí eu tenho que verificar sexo, idade, população economicamente ativa. Dentro dessa população economicamente ativa,
quais são as atividades que são exercidas economicamente, e aí eu vou fazer a atrelação por faixa etária e por sexo, para ter um panorama real sobre como está se dando, né, o desenvolvimento da população e, consequentemente, quais são as características de indivíduo economicamente ativas, se é mais homem, se é mais mulher, qual é a faixa etária de idade de cada uma delas, e aí eu posso levar em consideração também aspectos econômicos, como a rentabilidade de cada um desses cargos e dessas faixas, se há diferença entre o que ganha a mulher e o que ganha o homem na mesma faixa etária, ocupando basicamente o mesmo cargo, a mesma função, o mesmo ramo de atividade, né, respectivamente. E lá na frente também tem noção sobre o chamado índice de desemprego. O outro fator que a gente também precisa levar em consideração no aspecto antrópico é a caracterização do que a gente chama de movimentos migratórios. Tá? Ou seja, como é que está se dando esse fluxo de entrada e saída numa determinada região? Por que que isso está acontecendo? Está chegando mais gente, por exemplo, numa questão de construção como Belo Monte, então é óbvio que Altamira virou a cidade polo que mais recebeu um contingente populacional, ou seja, que mais recebeu imigrantes. Se eu for analisar essa questão aí dos movimentos migratórios, houve uma incidência muito maior de chegada em Altamira do que de saída propriamente dito. E aí eu tenho que levar em consideração a origem desse imigrante, o tempo de permanência desse imigrante na região e as possíveis causas que geraram essa migração. Por exemplo, a oferta de trabalho. Na época de construção de Belo Monte, houve uma disponibilidade muito grande de emprego. Então, muitas pessoas migraram, foram para Altamira no intento de conseguir algum tipo de trabalho. E o outro ponto é a questão do uso e ocupação do solo, ou seja, a dinâmica de uso e ocupação do solo na área de influência do projeto. E a melhor forma da gente identificar isso é através de mapeamento dessas áreas, para verificar como é que se dá essa configuração urbana e rural, aonde teve mais concentração populacional, né, para onde direcionou essa população quando ela chegou, quando ela imigrou para essa região por conta, por exemplo, de um grande projeto. E nesse processo de mapear áreas, também é importante para o aspecto antrópico identificar quais são as áreas de relevante interesse arqueológico, histórico, cultural e até mesmo de relevante interesse ambiental, porque vão ser áreas que vão ser direcionadas como áreas de proteção ambiental propriamente dita. Tá? Então, do meio antrópico, quando a gente fala de diagnóstico, são essas as variáveis que a gente tem que levar em consideração. O que é importante a gente compreender aqui? Eu fiz um panorama geral sobre a diversidade de situações que a gente tem a respeito de estruturação de diagnóstico quando eu vou levar em consideração meio biótico, abiótico, né? Físico ou biótico, né? E meio antrópico ou socioeconômico, tanto faz. Então, mediante a isso, a gente vai filtrar informações de acordo com a nossa necessidade. Nós citamos em situações anteriores, por exemplo, no meio físico, a questão climatológica, mas eu tenho N fatores que eu posso estar observando. Questões de topografia, tipo de aptidões do solo, características geológicas da área, saber se elas são adequadas ou não para o meu tipo de empreendimento, para a característica que ele tem pela natureza desse empreendimento. Se a gente for trabalhar em planejamento de uso e ocupação do solo, por exemplo, essa característica física ela é predominantemente uma das principais no meu projeto. E eu vou ter que levar em consideração características hidrogeológicas. Nenhum planejamento urbano, planejamento de uso e ocupação do solo, se faz sem a sua unidade fundamental, que é a disponibilidade hídrica. O primeiro aspecto a se levar em consideração na área de um planejamento urbano, por exemplo, é verificar a disponibilidade hídrica naquela área, porque eu vou precisar de uma fonte de abastecimento. E é importante que eu tenha que levar em consideração essas características hidrogeológicas, porque eu preciso saber não só subterrâneo, mas superficiais em termos de disponibilidade de recurso hídrico. E como eu posso redirecionar essa disponibilidade para a questão do uso e ocupação do solo. Tá? Claro que se a gente estiver falando da região norte do país, principalmente aqui a questão amazônica, a disponibilidade hídrica ela é muito grande. Boa parte da nossa região tem, inclusive, os lençóis freáticos, as águas subterrâneas, elas estão bem próximas da superfície, ela não tem grande profundidade. Tanto é que é muito comum a gente verificar determinadas regiões que quando eu tenho um regime de chuva muito intenso, o afloramento
né, desse lençol freático, ele se torna muito comum, porque ele já está próximo da superfície. E na sua recarga pelo regime de chuva, no processo de filtração, ele rapidamente eleva o seu nível e se aproxima da superfície, e muitas vezes há esse afloramento, tá, desse lençol. Isso é comum. Isso acontece com muita frequência na nossa região amazônica. Mas aqui a gente tem uma disponibilidade hídrica muito grande. É diferente, por exemplo, se eu pegar o cenário do Nordeste brasileiro, né? Nós já não temos uma disponibilidade como a gente tem aqui na nossa região. Ele já tem problema de escassez. A questão do lençol freático da água subterrânea também não é, na maioria dos locais, de fácil acesso, tá? Você não consegue acessar esses reservatórios, né, com tanta facilidade como a gente consegue aqui. Na região norte, basicamente, todas as regiões aqui, as residências é muito comum. Além do abastecimento normal pelo sistema de saneamento, né, de abastecimento de água, perdão, saneamento não, de abastecimento de água, é muito comum você ter nas casas os chamados poços artesianos. Por quê? A perfuração do poço é algo que é fácil de ocorrer por conta da profundidade do lençol freático, das águas subterrâneas, desses reservatórios de uma maneira geral. Então, é muito comum. Lá eu já tenho uma certa dificuldade para isso. Então, nós temos que levar em consideração essas características da localidade, tá? Então, toda vez que a gente vai desenvolver um diagnóstico, a gente precisa inicialmente do estudo de base. Consequentemente, eu vou precisar depois, tá, das informações acerca do empreendimento para que eu possa fazer essas interrelações. E nesse processo de interrelação, de acordo com a natureza do empreendimento, eu direciono as especificações e o foco do meu diagnóstico ambiental. Então, eu tenho uma sequência, né, de construção do meu diagnóstico para que a partir daí a gente possa estar discutindo realmente a avaliação dos impactos ambientais. E esse tema vai ser, né, um dos temas que a gente vai abordar nas próximas aulas dessa disciplina. Então, eu espero que a aula tenha esclarecido e complementado o que a gente já abordou no estudo de base, e a partir daí a gente vai dar seguimento ao nosso conteúdo. Até a próxima aula, pessoal. Até mais.